Bom dia, querido ouvinte, nesta manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Com alegria e gratidão em nossos corações, vamos iniciar mais um caminhar pela fé, nosso momento de comunhão com Deus, compartilhado com você, nosso amado ouvinte. Queridos ouvintes, agora nós temos uma novidade. Nós temos um grupo no WhatsApp no qual você pode enviar seu testemunho, suas sugestões, reclamações, pedidos de oração. Você pode solicitar para participar do nosso grupo através das nossas redes sociais ou através do nosso número, do nosso WhatsApp, que é 34 98445 3192. Eu vou repetir. 34 98445 3192. Lá no nosso site também, no link que eu sempre envio para vocês, ou no link que tem no meu Instagram, você também pode ser direcionado dentro do site da Rádio Star Hits Gospel para o WhatsApp da rádio e assim falar conosco. Hoje nós temos uma mensagem do Clayton, lá da Paro de Uberlândia. Ele nos escreveu assim, abre aspas, que Deus te abençoe, Isa. Você é muito abençoada por passar essas mensagens divinas para nós. Parabéns. Fecha aspas. Meu amigo, que saudade de você. Obrigada pela mensagem, pelo carinho, e o parabéns vai para o Senhor Jesus, que tem feito grandes coisas por mim. Ele tem feito grandes coisas por nós. E meu amigo, é tudo por Ele e para Ele, meu irmão. Um forte abraço, muito obrigada pela sua participação. Então, se você também deseja participar e ter a sua mensagem lida aqui por nós, ou ouvida, né? Participe, será maravilhoso e uma honra ler seus comentários, o seu testemunho, as suas sugestões. Vamos começar, meus irmãos, nosso momento e pedir que a bênção do Senhor venha sobre nós nesta manhã, concedendo-nos sabedoria para ouvir a fonte da vida, a palavra de Deus. Ó Deus da eterna aliança, agradecemos por mais um dia em que podemos meditar sobre a Tua palavra e consagramos a Ti, Senhor, estes preciosos momentos contigo. Que o Espírito Santo nos inspire e nos oriente para que possamos ouvir a Tua palavra e aplicar os Teus ensinamentos, honrando o Teu nome em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, pedimos que permaneça conosco. Amém. Amados ouvintes, eu realmente acredito que o Senhor deseja que possamos não apenas conhecê-lo mais profundamente, mas também conhecer o Espírito Santo. Eu digo isso porque, mais uma vez, nosso devocional se aprofundará no Espírito Santo. Como tenho sempre mencionado aqui, eu tenho utilizado os devocionais do livro Caminhando com Deus Dia a Dia, de Charles Spurgeon. Eu creio que o Senhor realmente deseja falar ao nosso coração sobre a importância de nós cristãos aceitarmos o Espírito Santo como nosso professor, como nosso guia, como nosso amigo fiel. Eu tenho seguido a sequência do livro e devocional após devocional, a palavra tem sido sobre o Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu convido vocês a deixarem as suas preocupações de lado e a mergulharem comigo neste devocional, pois tenho a plena convicção de que o Senhor tem algo para nós nesse sentido. Pegue a sua Bíblia e me acompanhe. O versículo de hoje está em Judas, capítulo 1, versículo 19. E diz o seguinte: estes são os que causam divisões entre vocês, os que seguem a vida natural e não têm o Espírito. Eu vou repetir. Estes são os que causam divisões entre vocês, os que seguem a vida natural e não têm o Espírito. Judas, capítulo 1, versículo 19. Essa passagem, ela nos alerta sobre as pessoas que causam divisões e conflitos dentro da comunidade cristã. E ela fala principalmente daqueles que estão mais preocupados com as suas próprias convicções, com seus próprios conhecimentos, com as suas inclinações e os desejos mundanos, do que com o direcionamento do Espírito Santo. Eu vou contar uma história de ficção para vocês, para ilustrar de forma mais lúdica o nosso devocional hoje.
existia uma cidade muito movimentada. E bem no coração dessa cidade havia uma comunidade cristã. Uma comunidade cristã que era muito vibrante, onde os fiéis se reuniam regularmente para louvar ao Senhor e estudar a palavra de Deus. No entanto, como em muitas comunidades, eles também enfrentavam desafios internos e externos que testavam a fé e a unidade dentro daquela comunidade. Dentro dessa congregação, havia um grupo de jovens. Esse grupo de jovens era liderado por uma moça chamada Ana. Uma moça de muita fé, uma fé profunda e um coração compassivo. Além da Ana, também havia um jovem chamado Lucas. Lucas era aquele rapaz inteligente, carismático, que onde passava arrancava sorrisos e as pessoas eram muito atentas ao que ele dizia. Mas o Lucas era muito influenciado por ideias e filosofias que iam contra o Evangelho. A compreensão da fé dele era muito afetada por essas ideias, por essas filosofias que iam contra o Evangelho. Um belo dia, enquanto eles estavam estudando a carta de Judas, a Ana viu que Lucas estava falando pontos de vista, expressando pontos de vista que iam contra os princípios ensinados nas Escrituras. Ele dizia que a verdade era relativa e que cada pessoa deveria seguir a sua própria interpretação da Bíblia, porque ela foi utilizada e alterada indevidamente por homens que estavam interessados em manipular as massas. Ele também dizia que as pessoas deviam buscar sim a palavra de Deus, mas sem se submeter às autoridades espirituais. Ana ficou muito preocupada. Ela ficou preocupada que essas influências, essas ideias permeassem a comunidade. Então ela decidiu conversar com Lucas, mas ela fez isso em particular. Ela conversou com ele, falou das preocupações dela, mas falou com muito amor, com muita gentileza. E ela compartilhou com convicção de que a verdade absoluta da palavra de Deus era a base firme sobre a qual deveriam construir suas vidas e sua comunidade. Lucas ouviu atentamente todas as palavras da Ana, mas ele continuou cético. Ele disse para Ana que a sociedade moderna havia evoluído muito e tinha evoluído além das antigas crenças religiosas e que era necessário as igrejas adotarem uma abordagem mais inclusiva e tolerante em relação à fé. Mas Ana não desistiu. Ela continuou a orar por Lucas. E ela continuou a compartilhar com ele as verdades fundamentais do Evangelho. Mas ela fazia isso sempre com muito amor e paciência, sem ser invasiva, sem ser agressiva, sem fazer julgamentos com Lucas. Com o tempo, o coração do Lucas começou a amolecer. Diante da graça e da verdade do Evangelho, ele começou a questionar as suas próprias convicções, o seu conhecimento. E depois de muitas conversas e muita reflexão, o Lucas experimentou uma transformação profunda na vida dele. E ele passou a reconhecer a autoridade das Escrituras e abraçou a verdade de que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Juntos, Ana e Lucas se tornaram aliados na luta contra as influências negativas que ameaçavam a comunidade. Eles começaram a trabalhar juntos para fortalecer a fé e a unidade entre os membros. Eles promoviam uma compreensão mais profunda e autêntica do Evangelho. Assim, a comunidade cristã continuou a crescer e a florescer, e resistiu às ideias e filosofias contrárias ao Evangelho, e permaneceu firme, fundamentada na verdade eterna da Palavra de Deus. O que eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, com essa história, é que sempre haverá aqueles que serão resistentes.
eu mesma já fui resistente. Eu era muito resistente a algumas questões, apesar de sempre conhecer a Deus desde que nasci, de andar com Deus, eu era muito resistente. A minha conversão, ela é nova, mas eu conhecia a Deus há muito tempo. Mas eu era muito resistente com algumas questões. Meu senso de justiça não me permitia enxergar as verdades espirituais da palavra de Deus. É claro que quando nós lemos a Bíblia, nos aprofundamos em algum estudo bíblico, o Espírito Santo ele nos inspira e nos usa para levar mensagens diferentes aos nossos irmãos. Mas elas sempre serão mensagens inspiradas pelo Espírito Santo e que levam o que Deus quer nos mostrar, quer mostrar naquele momento. Mas a autoridade de Deus sempre permanecerá. Uma das maiores lições que podemos tirar de Judas, capítulo 1, versículo 19, é a importância de discernirmos entre ensinamentos verdadeiros e falsos na fé cristã. Esse versículo, essa passagem, nos faz um alerta sobre a presença de indivíduos de pessoas que podem causar divisões e contendas dentro da nossa comunidade cristã, promovendo doutrinas contrárias ao Evangelho. Atualmente, com todas as informações que recebemos diariamente, temos acesso mais facilmente a pregações, mensagens motivacionais, a perfis de pregadores, de pastores, de padres. E isso pode nos deixar um pouco vulneráveis, até perfis de filósofos, viu? Isso pode nos deixar um pouco vulneráveis. Por isso é importante que nós cristãos hoje em dia estejamos vigilantes, que a gente saiba discernir os ensinamentos que encontramos, seja na pregação, nos livros, na internet ou em outras fontes. É muito importante a gente avaliar se esses ensinamentos estão alinhados com as Escrituras sagradas e a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Além disso, a passagem também nos chama a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, diferente de uma vida dominada pelos desejos naturais da carne. Isso implica que a gente tenha que buscar constantemente a direção de Deus em nossas vidas através da oração, do estudo da palavra e da obediência aos mandamentos de Deus. A aplicação diária desse versículo para nós envolve nós sermos mais criteriosos com as influências espirituais que nós permitimos em nossas vidas. Envolve permanecer firme na verdade do Evangelho e buscar viver de acordo com os princípios e valores ensinados por Jesus Cristo. E se nós precisarmos falar com algum irmão sobre essa questão, nós devemos fazê-lo assim como Ana fez. Ana fez com Lucas, ela falou com Lucas com amor, com gentileza, com paciência, porque só assim nós vamos conseguir ser exemplos de Cristo e ajudar realmente essa pessoa a se decidir a viver a transformação pelo Espírito Santo, sem julgamentos, sem distinção ou ataques. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos muitas questões que são discutidas dentro da nossa comunidade, de outras comunidades, de forma agressiva, com incitação ao ódio. Mas ao fazer isso dessa maneira, a gente promove a segregação, a gente promove o julgamento. Quando a gente fala com agressividade, a gente anda em desacordo com a mensagem de amor e reconciliação que Jesus Cristo vai trazer. Jesus andou com os marginalizados, ele demonstrou amor e compaixão a todos. Jesus não fez distinções. Ele nos ensinou a amar uns aos outros como ele nos amou. Jesus não fez divisões. Então, como cristãos, nós devemos sim ser conscientes em nossas vidas e levar a mensagem de Deus com amor, sempre inspirados pelo Espírito Santo. Devemos orar para que Deus nos ajude a discernir o certo do errado em nossa caminhada espiritual, para que possamos ser exemplos de Cristo e cumprir nosso chamado, sempre estando alinhados à verdade da palavra de Deus, sem provocar ninguém. Agora eu, Isa Vieira, quero fazer uma provocação a vocês.
o que será que Deus tem para nos mostrar quando usou Judas, que traiu o Senhor Jesus, através dessas palavras do versículo que estamos estudando hoje? O que Deus tem para nos mostrar, para nos falar através do homem que traiu o Senhor Jesus? As palavras dele ecoam através do mundo até hoje. Eu acredito piamente que os propósitos de Deus são maiores do que as nossas falhas tão humanas. Quando a gente olha para o autor desse versículo, que é Judas, nós precisamos considerar o poder da graça de Deus e sua capacidade de usar até mesmo as situações mais dolorosas e os indivíduos mais falhos para cumprir seus propósitos, que são muito maiores. Os propósitos de Deus são muito maiores que as nossas falhas humanas. Além disso, nós precisamos nos abrir para o que Deus quer nos ensinar. Deus, Ele fala conosco mesmo através das circunstâncias mais difíceis e das pessoas que podem parecer, à primeira vista, mais improváveis para serem portadoras da sua mensagem. Isso é uma compreensão mais profunda da natureza de Deus e do amor incondicional dele por nós, que apesar das nossas falhas e fraquezas, mantém o seu propósito e usa e capacita aqueles que ele quer capacitar, que ele quer levantar para levar a palavra até nós. Esse é um dos motivos também pelos quais nós não devemos fazer divisões dentro da nossa comunidade. Porque o Senhor usa quem Ele quer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela palavra que recebemos hoje? Pai amado, Pai querido, que nos deixou através de Jesus Cristo o Espírito Santo como nosso professor. Ajuda-nos a sermos guiados por Ele em todos os momentos da nossa caminhada, nos dando sabedoria para discernirmos todo o nosso aprendizado. Que possamos conhecer mais de Ti dia a dia e nos fortalecer pela busca da unidade e pelo amor dentro da igreja, dentro da nossa comunidade. Em nome de Jesus, amém. Uma quarta-feira cheia do amor de Deus e da graça do Senhor para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Que Deus os conserve na palma da mão.